E se tudo o que você acreditava ser proteção for, na verdade, uma armadilha cuidadosamente arquitetada por uma mente que se alimenta da sua dúvida? E se o rosto que te sorri for o mesmo que esconde uma lâmina simbólica pronta para mutilar sua identidade quando você estiver vulnerável demais para reagir? Existem golpes que não deixam marcas visíveis. Eles não gritam, não empurram, não sangram, mas silenciosamente corroem a alma, um gesto de cada vez. Carl Jung sabia. Por trás da máscara do narcisista psicopata há um arquétipo sombrio que manipula símbolos, como quem tece feitiços invisíveis. E quem não reconhece o feitiço se torna sua próxima vítima. Você já teve a sensação de que estava sendo usado, mas não conseguia provar? Como se estivesse acordando dentro de um sonho montado com perfeição. Isso não é acaso. Isso é arquitetura psíquica. O narcisista psicopata não ataca diretamente. Ele instala dúvidas, planta símbolos e espera que você se autodestrua tentando decifrar o enigma. Mas, e se existissem golpes mentais proibidos? Golpes tão profundos, tão bem camuflados, que pudessem virar o jogo sem que ele percebesse? E se você estivesse prestes a cruzar o limiar que separa os dominados dos que despertam? O que Carl Jung chamou de sombra não está apenas nos outros, ela vive em você. E é justamente por isso que o narcisista consegue entrar. Ele habita o reflexo que você não ousa encarar, a vergonha que você nega, o medo que você cala. Esses novos golpes não foram feitos para serem usados com ódio, mas com precisão cirúrgica, como quem extrai um tumor espiritual de um corpo que ainda pulsa. Só que para aplicar, é preciso atravessar um território sombrio, onde poucos têm coragem de caminhar. A pergunta é: você está pronto para mergulhar onde a luz do ego não alcança? Não se engane, isso não é um vídeo comum. É uma convocação silenciosa. Cada segundo que passa sem entender como eles operam é uma fração da sua psique sendo programada, moldada, dominada. Enquanto você respira, alguém talvez esteja testando em você um desses 5 golpes. E você nem percebe. A maior das manipulações é fazê-lo acreditar que está no controle. Mas e se eu te disser que o controle real só vem quando você aprende a agir no plano simbólico, onde o narcisista jamais supõe que será confrontado? Talvez você pense que já viu tudo, que já sabe como eles funcionam. Mas há níveis mais profundos. Há estratégias enterradas tão fundo no inconsciente coletivo que poucos ousaram tocar. E Jung foi um deles. Hoje, você terá acesso a armas silenciosas, forjadas no labirinto da psique humana, capazes de virar o espelho contra o próprio manipulador. Mas atenção, entender o que virá a seguir pode destruir as ilusões que sustentam sua realidade. Está disposto a perder tudo para talvez conquistar a si mesmo? Então não respire fundo ainda. Isso é apenas o início. Há dores que não gritam, há invasões que não arrombam a porta, apenas deslizam pela fresta das inseguranças, dos traumas não curados, dos silêncios engolidos desde a infância. O narcisista psicopata não chega com espadas, ele chega com espelhos. E você, com sede de amor, acaba confundindo reflexo com verdade. A mente não percebe o golpe de imediato. Ela só começa a suspeitar quando já está condicionada a duvidar de si mesma. E é aí que tudo começa. Porque não existe prisão mais eficiente do que aquela que te convence de que é liberdade. Você já se pegou pedindo desculpas por algo que nem entende? Já sentiu que, por mais que faça, sempre há um julgamento pairando no ar, como se sua existência devesse ser justificada a cada instante? Isso não é insegurança comum. Isso é uma arquitetura, uma construção psíquica precisa, moldada com símbolos, insinuações e ausências programadas. Carl Jung sabia que o inconsciente coletivo é um palco onde essas forças encenam sua peça sombria.
E o papel que você interpreta muitas vezes nem foi escolhido por você. Foi imposto silenciosamente através do olhar, da palavra interrompida, do toque que afasta mesmo quando parece acolher. O narcisista não precisa te controlar com gritos. Ele te conduz com silêncios, ele te molda com ausência. Ele instala uma dúvida onde antes havia instinto, e quando você tenta reagir, já está imerso demais. Porque a dor que ele provoca não tem origem clara, não tem início. É como se já estivesse dentro de você antes mesmo de ele chegar. Isso te destrói, porque te convence de que a culpa é sua. E então, você começa a tentar melhorar. Começa a tentar merecer. E nessa tentativa desesperada de provar valor, você se afasta do único lugar onde poderia encontrar verdade, de si mesmo. Jung dizia que o que não se torna consciente se transforma em destino. E talvez, sem perceber, você esteja repetindo o mesmo ciclo há anos. Mudam os rostos, mudam os nomes, mas a dinâmica é sempre a mesma. Você se entrega demais, perde o eixo, começa a girar em torno de alguém que parece te salvar. Mas, na verdade, só está te sugando. Você sente, mas não consegue explicar. Porque não há lógica, há símbolos, há padrões. E o que está em jogo aqui não é o relacionamento, é a sua própria psique sendo sequestrada, programada, reduzida. Há um momento em que aí a alma grita, não com palavras, mas com sintomas, ansiedade sem nome, cansaço existencial, medo do silêncio, pavor de perder alguém que nem te vê. Isso não é amor, isso é trauma disfarçado de necessidade. E o narcisista sabe, ele fareja feridas abertas e as utiliza como alavancas emocionais. Carl Jung ensinava que aquilo que evitamos olhar se transforma em monstro, e o narcisista só se alimenta porque você ainda não encarou seus próprios fantasmas. Você quer sair, mas algo te prende. Talvez não seja ele, talvez seja aquilo que você nunca enfrentou em si. A memória do abandono. A culpa por ter falhado, a vergonha de não ser suficiente. Esses não são pensamentos, são registros emocionais que vivem no corpo, que moldam seu comportamento sem que você perceba. O narcisista, como bom predador arquetípico, reconhece esses traços. Ele não precisa te manipular. Você mesmo se entrega, tentando evitar o abandono que já carrega dentro. Cada vez que você se anula, esperando reconhecimento, está refazendo o mesmo pacto inconsciente. Eu aceito ser menos, desde que você me veja. Mas o narcisista nunca vê. Ele apenas usa. Ele capta o desejo, mas nunca entrega. Ele oferece migalhas, apenas o suficiente para que você volte. É uma dieta emocional intermitente, planejada para manter sua alma desnutrida e dependente. E você chama isso de amor. Mas amor nunca te faria implorar por presença. Amor te oferece espelho, não vitrine. O golpe não está no que ele diz, está no que você internaliza. Ele não precisa gritar que você é fraco. Basta te fazer sentir isso sozinho, repetidas vezes, até que sua mente aceite como verdade. A psicologia profunda de Jung nos alerta. Somos feitos de camadas, e o narcisista habilidoso desce até a camada onde você ainda é criança, e ali se instala como figura de autoridade emocional. Ele se torna seu Deus interno, e tudo o que você faz passa a ser em função de sua aprovação silenciosa. É por isso que resistir não funciona, porque a resistência está no nível racional e ele opera no simbólico. Você tenta argumentar, provar seu ponto, se explicar, e tudo o que ele faz é sorrir. Um sorriso que esconde a certeza de que já venceu, porque a sua lógica é irrelevante num campo onde o jogo é emocional, primitivo, arquetípico. O que está em jogo não é o certo ou errado. É quem domina a narrativa interna que comanda seu comportamento. E nesse campo, ele sempre começa um passo à frente. Mas
E se pela primeira vez você decidisse inverter a equação? E se, ao invés de reagir, você se tornasse o enigma? E se os símbolos que ele usa para te dominar começassem a escorregar das mãos dele? Os 5 golpes que você está prestes a conhecer não são estratégias comuns. Eles são chaves, ferramentas para realinhar seu próprio inconsciente. Não se trata de vencer o narcisista. Se trata de desprogramar o jogo. E talvez pela primeira vez perceber que o poder sempre esteve aí, esperando que você lembrasse de quem era antes que alguém te dissesse quem deveria ser. Você já notou como certas pessoas entram na sua vida como quem ocupa um templo abandonado? Elas não pedem licença. Elas apenas sentam no trono mais frágil da sua alma. Aquele que você deixou vazio, esperando ser preenchido por alguém que jamais viria. O narcisista psicopata não ocupa. Ele se entroniza, e sua presença, ao contrário do que parece, não é impacto, é infiltração. Ele se infiltra na sua história, não para caminhar ao seu lado, mas para reescrever capítulos antigos com sua assinatura invisível. Carl Jung dizia: aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. O narcisista é o destino, mal digerido das suas partes esquecidas. No início, você sente um alívio estranho, como se ele fosse uma resposta, como se ele completasse aquilo que em você ainda sangrava. Mas não é cura, é espelho. Um reflexo perverso das suas necessidades, não atendidas, uma projeção turva da sua fome emocional. Ele detecta exatamente onde você tem sede e oferece veneno com gosto de água fresca. É isso que torna o primeiro golpe tão eficaz. O narcisista não te engana, ele te faz desejar ser enganado. Ele te hipnotiza com o que você quer ouvir e te aprisiona com o que você precisa sentir. E nesse ciclo vicioso, você se torna refém da própria carência. Mas há um momento em que algo quebra, um detalhe, um silêncio, uma ausência que pesa diferente, um comentário que fere demais, ou não fere nada, mas carrega uma frieza que te desconcerta. E aí, por um breve instante, você desperta. Não totalmente, apenas o suficiente para perceber que há algo errado, que aquela suposta conexão parece ter sido construída com fios de arame farpado. E mesmo assim, você volta. Volta porque quer entender, porque quer salvar, porque ainda acredita que existe uma versão boa dele, escondida por trás da brutalidade que se repete. Você volta porque ainda não aprendeu a aplicar o segundo golpe. Sim, o segundo golpe proibido. Aquele que inverte a estrutura. Aquele que não fere, mas desnuda. Que não grita, mas revela. É quando você se recusa a ser previsível. Quando você interrompe o ciclo do drama silenciosamente. Quando você desaparece emocionalmente mesmo estando presente fisicamente. E o narcisista entra em pânico, porque o que o alimenta não é o seu amor, é a sua reação. Ele vive das suas respostas. E o segundo golpe é o corte do suprimento, é o colapso da dança. É você, pela primeira vez, não dançando ao ritmo que ele impõe. Imagine o rosto dele diante do silêncio absoluto, diante do olhar que não busca mais explicações, da energia que já não tenta se justificar. O segundo golpe é invisível, mas devastador, porque você se torna um espelho opaco, nada nele se reflete em você, e isso o apavora. O narcisista precisa ser refletido, precisa ser sentido, notado, validado. Quando você se torna vazio de reação, ele se sente inexistente. E não há dor maior para um predador do que perceber que sua presa não tem mais medo. Carl Jung dizia: somos o que escolhemos não ser. E quando você escolhe não mais ser alimento, o jogo vira. Mas aplicar esse golpe exige coragem, porque não é fácil sair da cena emocional. Não é simples não responder à provocação. Você sentirá o impulso de se defender, de explicar, de mostrar sua dor. Mas lembre-se, o narcisista não escuta. Ele coleta munição.
Cada frase sua é uma peça que ele guarda para manipular mais tarde. O segundo golpe é o silêncio carregado de consciência. É o olhar que já viu o bastidor. É a ausência emocional que denuncia a farsa. E para isso, você precisa deixar morrer o desejo de ser compreendido, porque ele nunca vai te entender, ele nunca quis. Você vai se sentir culpado. Vai ouvir a voz antiga dizendo que está sendo cruel, egoísta, frio. Mas essa voz não é sua. Essa voz foi programada. Ela nasceu no momento em que você aprendeu que amor é se sacrificar, que ser bom é ceder, que amar é aguentar. Carl Jung alertava: nós nos tornamos neuróticos quando evitamos o sofrimento legítimo, e aplicar o segundo golpe dói. Dói porque exige deixar o outro cair sem tentar segurá-lo. Dói porque você vai ter que assistir à queda daquele que, por muito tempo, você tentou salvar. Mas é nessa queda que a máscara quebra. E quando a máscara quebra, algo terrível e ao mesmo tempo libertador acontece. Você vê que nunca houve profundidade, que tudo foi um teatro, que os gestos que te encantaram foram ensaiados, que as palavras que te prometeram tudo foram ditas a outras pessoas antes de você. O segundo golpe não revela apenas o narcisista, revela o quanto você se traiu para mantê-lo ali. E essa revelação dói mais do que qualquer abandono, mas é dessa dor que nasce o antídoto, porque a verdadeira cura começa quando você para de se abandonar para não ser abandonado. Ele vai tentar reverter, vai tentar provocar, seduzir, desacreditar, vai fingir que mudou, vai dizer que está sofrendo, vai jogar com a culpa. Mas não se engane, é só mais uma forma de manter o controle. O segundo golpe precisa ser mantido até o fim. Você não pode voltar. Você não pode responder. Você não pode se justificar. Você precisa suportar o vazio e confiar que há algo maior esperando do outro lado. Carl Jung dizia que a travessia do inconsciente é como entrar em um labirinto. É confuso, é escuro, mas ao final, se sobrevive, você retorna inteiro. E é isso que está em jogo agora, sua inteireza, sua autonomia emocional, sua identidade sem amarras. O segundo golpe não é para ferir o narcisista, é para libertar você da necessidade de ser visto por ele. Porque enquanto você ainda quiser reconhecimento, ele ainda terá poder. O segundo golpe é simbólico, é alquímico. É a negação do ciclo. E ao negar esse ciclo, você afirma a si mesmo. Você sai do script, sai do arquétipo de salvador, de vítima, de criança carente. Você emerge como alguém que já não precisa ser amado para sentir que existe. E no dia em que ele perceber que você já não sangra por dentro, que já não responde às suas armadilhas, que já não se curva às manipulações, ele vai ruir, não porque você o atacou, mas porque você se tornou intocável. E nesse momento, talvez pela primeira vez, ele experimente o terror de não conseguir mais te afetar. Esse é o verdadeiro golpe, não o grito, não o confronto, mas a sua presença plena, sem dependência, o seu silêncio, com consciência, a sua ausência emocional, como escudo invisível. O segundo golpe é isso, um colapso sutil que destrói o império emocional do narcisista sem tocar um fio de sua pele, apenas arrancando o poder que ele acreditava ter sobre sua alma. Você já reparou como ele nunca pede perdão, mas sempre encontra uma forma de fazer você se sentir errado? É uma dança invisível entre a arrogância e o vitimismo, um jogo sujo onde a culpa nunca repousa onde deveria. Ele te ataca e no minuto seguinte se faz de ferido. Ele te abandona e depois aparece com um olhar de mártir, dizendo que está exausto por tentar te amar. E você, confuso, começa a se perguntar se está exagerando. Talvez seja você o problema, não? É assim que ele vence, não por força, mas por torção da realidade. Carl Jung nos alertou:
O inconsciente não é só um porão de memórias, é um teatro de projeções. O narcisista psicopata é mestre em manipular esse palco. Ele projeta em você sua própria escuridão e faz parecer que foi você quem trouxe a tempestade. Ele suja o espelho e depois te culpa por não enxergar. Ele arranca sua voz com pequenas distorções diárias, até que, quando você finalmente tenta gritar, ninguém mais acredita em você, nem você. Esse é o cenário. Mas é nesse cenário que entra um golpe que ele jamais esperaria. Um golpe que reconfigura todo o roteiro. O terceiro. O terceiro golpe proibido é a reconexão com a verdade simbólica. É quando você para de discutir os fatos e começa a nomear os padrões. Você não entra mais no jogo da versão dos eventos. Você observa, você reconhece, você nomeia o script. E ao nomear, você quebra o encanto. Porque o narcisista não opera na verdade, ele opera na confusão. Quando você passa a verbalizar os ciclos, os padrões ocultos, os rituais emocionais disfarçados de coincidência, você o traz para o campo onde ele é vulnerável, o da consciência. Ele odeia isso, porque a consciência exige estrutura, clareza, nome. E o narcisista vive da ambiguidade. Ele detesta que você diga, essa conversa já aconteceu antes. Ele se contorce quando você diz, você está me provocando para depois dizer que sou reativo. Porque ele sabe que é verdade. E quando a verdade é dita com calma, com firmeza, sem emoção descontrolada, ela se transforma em arma espiritual. O terceiro golpe é isso. O ato simbólico de iluminar a repetição oculta. É a quebra da hipnose. É quando você para de se defender e começa a narrar o jogo. Mas atenção, esse golpe não funciona com raiva. Raiva ainda o alimenta. Raiva ainda é reação. O golpe exige neutralidade emocional, mas uma neutralidade carregada de lucidez. Você fala com precisão, com palavras inteiras. Você descreve o ciclo como quem lê um script antigo, já desatualizado. E ao fazer isso, você ativa algo maior do que a defesa. Você ativa o despertar. Carl Jung dizia que aquilo que resistimos persiste, mas aquilo que olhamos com verdade se dissolve. E o narcisista começa a dissolver quando se vê claramente desenhado, sem as máscaras. Você pode fazer isso em um simples jantar, em uma conversa trivial, em um momento onde ele esperava controle total, e você entrega presença total. Você não acusa, você descreve, você narra a arquitetura do abuso emocional com a serenidade de quem já saiu dele por dentro. E então, por um segundo, ele vacila, porque ele percebe que não está mais te confundindo, que você está vendo, que você está sentindo, que você está registrando, e mais ainda, que você não tem mais medo, porque a consciência, quando integrada, dissolve o feitiço da dependência. Esse golpe muda tudo, porque não depende do outro, depende da sua lucidez, do seu corpo presente, da sua alma recuperada. O terceiro golpe é, em essência, um ritual de nomeação. É você se tornar o observador do jogo e não mais o peão. É o momento em que a criança ferida que buscava amor se torna o adulto inteiro que enxerga manipulação. E quando isso acontece, o campo simbólico muda. Você não está mais dentro da história, você está fora, olhando, e isso, para o narcisista, é humilhação, porque ele só funciona com você dentro. Quando você sai, ele seca. Claro, ele vai tentar inverter. Vai dizer que você está paranoico, que está inventando, que está distorcendo. Mas aí você percebe algo que muda tudo. Ele está repetindo o mesmo script de novo. E agora você enxerga o mesmo padrão, as mesmas palavras, o mesmo jogo. E pela primeira vez você sente pena. Não de você, mas dele. Porque ele está preso em algo que você conseguiu sair. Jung dizia, só aquilo que é enfrentado se transforma. E ao enxergar o padrão, você não só quebra o ciclo,
você também se liberta da necessidade de vencer. Porque o verdadeiro poder não é destruir o outro, é parar de se destruir por ele. E essa visão traz uma dor nova, uma dor adulta. A dor de perceber quanto tempo você perdeu tentando provar amor para alguém incapaz de sentir. A dor de ter se reduzido para caber no mundo dele. Mas também a libertação de não precisar mais disso. O terceiro golpe não é só contra ele, é a seu favor. É uma reestruturação interna, uma fundação simbólica, uma nova identidade, nascendo a partir da lucidez. Você ainda vai chorar, talvez, mas esse choro já é o de alguém acordado. E então, pela primeira vez, você entende que o narcisista não era seu inimigo. Ele era seu espelho distorcido, um reflexo grotesco das suas partes adormecidas. E o terceiro golpe foi, na verdade, um rito de passagem, um marco no seu inconsciente que diz: eu vejo, eu reconheço, eu saio, não com ódio, mas com clareza, com firmeza, com dignidade, porque quem aprende a nomear os próprios fantasmas nunca mais se curva diante de um manipulador. O terceiro golpe foi revelado, e agora as camadas se aprofundam. Algumas dores não foram feitas para serem superadas, foram feitas para serem compreendidas. E é nesse ponto que muitas vítimas do narcisista falham. Elas tentam esquecer, apagar, recomeçar como se nada tivesse acontecido. Mas a psique não é um botão, ela é um templo. E tudo que entra nesse templo permanece, até que seja ritualisticamente purificado. Carl Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas sim mergulhando na escuridão interior. E o narcisista é, muitas vezes, a manifestação viva dessa escuridão. Um arquétipo ambulante que veio não apenas para destruir, mas para revelar. Mas há algo ainda mais perturbador do que o abuso, a memória do vínculo. Sim, o vínculo. Aquela conexão perversa que mistura trauma com desejo, dor com dependência, manipulação com ternura falsa. O narcisista psicopata não te prendeu apenas com palavras. Ele usou seus vazios mais antigos como algemas invisíveis. E mesmo agora, consciente, você ainda sente falta de algo. Sente saudade de alguém que não existiu. Isso te atormenta, te puxa de volta, te faz duvidar da própria lucidez. E é aqui que nasce a necessidade do golpe mais arriscado de todos. Sim, este é o quarto golpe proibido. E ele não se aplica ao outro. Ele se aplica a você. Ele exige que você mate, simbolicamente, a imagem idealizada do narcisista dentro de si. Que você destrua o arquétipo que ainda sustenta laços emocionais com quem te feriu. Porque o que te mantém preso não é mais ele. É a parte sua que ainda acredita que poderia tê-lo curado. O quarto golpe é a morte do mito. É o luto da ilusão. É a cerimônia íntima em que você reconhece: eu amei um fantasma. Me entreguei a um espelho. Me perdi numa história que escrevi sozinho. E essa é a dor mais brutal de todas. Porque não se trata de encarar o outro. Trata-se de encarar sua própria fome emocional. O desejo desesperado de ser escolhido. De ser validado. De ser amado incondicionalmente por alguém emocionalmente incapaz. Você olha para trás e percebe que o que te machucou não foi só o que ele fez. Foi o que você permitiu, tolerou, insistiu. Porque havia um vazio tão antigo, tão profundo, que qualquer migalha parecia banquete. Jung chamava isso de fascínio arquetípico, quando projetamos no outro o papel de salvador, de pai, de mãe, de cura. E o narcisista soube usar isso contra você. Então, o quarto golpe é o funeral simbólico, a ruptura ritual, o adeus interno que não depende de um último encontro, de uma última conversa, de um último esclarecimento. Você não precisa mais de encerramento externo, porque finalmente entendeu que ele nunca vai te dar.
O encerramento é você quem faz. No seu templo, no seu corpo, na sua memória, é ali que você queima a carta não escrita, que você cala o grito nunca ouvido, que você enterra-o se ele mudasse e renasce no eu mudei. É um processo silencioso, introspectivo, doloroso, mas necessário. Você vai ter que abrir mão do personagem que interpretou por tanto tempo, o que compreende, o que tenta, o que aguenta. Vai ter que soltar a versão sua que vivia pelo olhar do outro. Vai ter que matar aquela parte que se ajoelhava diante da esperança. O quarto golpe é sangrento, mas não por fora, por dentro. É como amputar uma parte sua que já apodreceu, mas que você ainda acariciava por apego emocional. Jung dizia que o sofrimento não é evitável, mas é transformável. E esse golpe transforma, dói, mas liberta. E quando essa morte acontece, algo muda na frequência da alma. Você passa a andar diferente, a falar diferente, a olhar diferente. Você já não busca aprovação, já não tenta se explicar, já não carrega medo no coração. O narcisista pode até voltar, mas agora você não volta com ele. Porque há um vazio preenchido, não por outro, mas por você. Você recuperou seu território interno. E ele, ao olhar nos seus olhos, verá que não há mais acesso, que a chave não serve mais, que a narrativa não cola mais. E isso o destrói. Porque você o desconstruiu por dentro. Ele vai tentar zombar, vai dizer que você virou alguém frio, arrogante, egoísta, vai buscar te atingir por onde te atingia antes, mas o campo já mudou. O que antes feria, agora soa pequeno. O que antes te quebrava, agora te causa compaixão. Não porque você é melhor, mas porque você voltou, porque você se reconectou com a fonte. Carl Jung dizia que quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E o quarto golpe é o despertar mais profundo, o fim da ilusão, que sustentava o vínculo com o manipulador. Você sentirá saudade, sim, mas não do outro. Sentirá saudade de quem você era antes de ser ferido. E essa saudade será o combustível da reconstrução. Cada lágrima que cair depois desse funeral será um batismo. Cada silêncio respeitado será uma oração. Cada limite imposto será uma oferenda à sua nova identidade. E o narcisista ficará onde sempre esteve, na sombra de uma história que você já não vive mais. Ele continuará sendo ele, mas você já não será quem ele manipulava. Este é o quarto golpe, a quebra do feitiço emocional. O luto do vínculo simbólico é libertação psíquica que marca o fim do jogo e o início de uma nova narrativa, onde você não precisa mais lutar para existir. Há um momento na jornada em que o silêncio deixa de ser ausência e se torna soberania. A alma não implora mais. O coração já não bate descompassado por mensagens que não chegam. A mente já não precisa mais de provas, respostas ou explicações. Tudo o que era urgência vira pausa. Tudo o que era demanda vira presença. Você respira fundo e sente que está inteiro, que voltou a si, que nada mais nele te puxa. E é aí, nesse lugar que parece vazio, mas na verdade é sagrado, que se instala o quinto golpe proibido. Mas não se engane. Ele não tem forma, não tem ruído, ele não exige palavras, ele não precisa ser anunciado. O quinto golpe não se dá com gesto, mas com frequência. Ele não é pronunciado, é encarnado. É o momento em que você vive algo que o narcisista jamais conseguirá compreender. A indiferença plena, não a indiferença que nega, mas a que liberta. A indiferença que não exclui, mas dissolve. Que não ignora, apenas não reconhece mais como referência. Carl Jung dizia que libertar-se não é vencer o outro, é deixar de girar em torno dele. E o quinto golpe é exatamente isso, a quebra do centro simbólico. Você não gira mais em torno do narcisista.
Ele já não define suas decisões, sua estética, seu humor, sua rotina, sua energia. Você não o ama, não o odeia, não pensa, não sente falta. Ele simplesmente não importa. E para o narcisista, isso é mais do que derrota. É inexistência. Porque seu vício é ser percebido. E agora nem isso ele consegue mais. O quinto golpe é a extinção do eco. Antes, cada palavra dele reverberava em você por horas. Cada gesto te fazia repensar a realidade. Cada ausência era um nó na garganta. Mas agora você escuta e não ressoa. Ele fala. E você escuta como quem escuta o vento passar por uma janela fechada. Ele aparece e você não pulsa. Não se encolhe, não se altera. Você é uma rocha firme onde antes havia mar revolto, porque o vínculo foi drenado, e onde antes havia corda, agora há espaço. Espaço, Guilherme. É disso que se trata o quinto golpe, o espaço interno recuperado. O território psíquico, que antes estava ocupado por dúvidas, desejos e diálogos mentais intermináveis, agora está limpo, sereno, intocado. O narcisista foi desalojado da sua alma. E não há vingança mais sutil e destruidora do que a indiferença emocional sustentada com dignidade. Carl Jung dizia: aquilo que outrora nos dominava, quando integrado, torna-se potência. E esse é o milagre do quinto golpe. Ele não te transforma em carrasco. Ele te transforma em presença, em centro. E essa presença tem consequências, porque o narcisista vai perceber, ele sempre percebe, ele vai testar, vai tentar provocar, talvez se faça de vítima, talvez se declare, talvez simule arrependimento. Mas agora você não dança, não reage, não pergunta, não se aproxima. Você não quer explicações, porque já sabe, porque finalmente entendeu. O tempo que você esperou por amor era o tempo que precisava para amar a si mesmo. O quinto golpe é esse reencontro, não com a lógica, mas com a sua essência, a parte de você que nunca precisou se provar. E nessa nova frequência, a mágica acontece. O narcisista se encolhe. Não literalmente, mas simbolicamente. Ele já não preenche espaço, já não é ameaça, já não é dor. Ele é apenas um ponto em uma linha do tempo que não pertence mais à sua narrativa. Um ruído fora da frequência. Um personagem de uma história que você reescreveu com outra tinta, outra voz, outra visão. E isso o destrói, porque nada humilha mais um manipulador do que perceber que não importa mais. E não é arrogância, é transcendência. O quinto golpe não nasce da raiva, nasce da libertação. Ele não quer punição, ele quer renascimento, porque você não quer mais que o outro pague. Você quer apenas viver sem pagar o preço de estar ligado a quem te destruiu. O quinto golpe não grita "você me feriu", ele sussurra "eu sobrevivi e fui além". E isso, meu amigo, é algo que o narcisista jamais vai entender, porque ele só existe no conflito. E você, agora é paz. Essa paz assusta, porque é nova, porque é silenciosa, porque te coloca diante de um espaço onde antes havia obsessão, e nesse espaço você pode criar, pode amar, pode ser. O quinto golpe é esse portal. Você atravessa e percebe que tudo aquilo era só um campo simbólico tentando te acordar. Você não precisava vencer o narcisista. Você precisava acordar. Precisava se lembrar. E agora, lembra, não com dor, mas com gratidão. Porque até mesmo ele, com todo o seu veneno, foi um mestre oculto. Um espelho da sua sombra não integrada. E ao aceitar isso, algo ainda mais profundo acontece. Você perdoa, não por ele, mas por você, porque não há mais o que carregar, não há mais o que sustentar. O ciclo fechou, o ritual terminou, a alma descansou, o feitiço foi quebrado. E agora, com o coração limpo e a presença restaurada, você segue, sem olhar para trás, sem precisar provar nada, porque o quinto golpe não é apenas um fim,
É o começo do que você realmente é, sem correntes, sem papéis, sem máscaras. Este é o último golpe, o mais silencioso, o mais devastador. A anulação simbólica, a dissolução total, o fim da influência, o início da liberdade. Então, você chegou até aqui, não por acaso, porque só quem já sentiu a alma quebrar em silêncio consegue atravessar uma jornada como essa. O que você ouviu, no fundo, já vivia em você, mas estava soterrado por camadas de medo, necessidade e negação. Não foram 5 golpes, foram 5 espelhos, 5 portais, 5 convites para se reencontrar com partes suas, que o narcisista tentou apagar. E agora, mesmo sem perceber completamente, algo em você já não é mais o mesmo. Sinta esse silêncio. Ele não é vazio, ele é a presença restaurada, é o som da alma voltando ao próprio centro, depois de anos orbitando dores que não lhe pertenciam. Carl Jung dizia que o encontro com a sombra é inevitável, mas o que fazemos com ela é escolha. E talvez, pela primeira vez, você tenha escolhido olhar. E mais do que isso, não fugir. Esse olhar é cura. E essa cura não precisa de barulho. Ela se manifesta nos gestos sutis, na respiração profunda, na decisão silenciosa de não mais aceitar migalhas emocionais como banquete. Você não precisa gritar que mudou. Quem olhar nos seus olhos sentirá, porque o verdadeiro rompimento não acontece fora. Acontece no campo simbólico, no nível arquetípico, na fresta da psique onde o outro já não tem acesso. E é aí que o narcisista morre, quando se torna irrelevante no seu mundo interno. Ele se desfaz como fumaça, porque não há mais fogo que o alimente. E você, pela primeira vez, sente-se inteiro sem plateia, sem testemunhas, sem precisar provar nada a ninguém. O que começa como dor, termina como alquimia. A humilhação que você viveu foi o metal bruto, o autoconhecimento foi o fogo, a consciência, o cadinho, e o que emerge agora é ouro simbólico, uma versão sua que não busca ser amada, mas reconhecida por si mesma, que não implora por presença, mas transborda presença. Essa versão é rara, e é por isso que a jornada foi tão dura, porque aquilo que é valioso não nasce da facilidade, nasce do confronto com a própria escuridão. Mas não romantize. Ainda haverá dias difíceis, lembranças traiçoeiras, ecos do que foi. O narcisista às vezes não morre de uma vez. Ele sussurra em pensamentos, em sonhos, em recaídas internas. Mas agora você tem luz. E onde há luz, a sombra não mente mais. Ela apenas se revela. E isso basta. Porque a verdade, mesmo dolorosa, é sempre mais leve do que a mentira confortável. E essa leveza é o que vai te guiar daqui em diante. Repare no que sente agora. Esse peso nos ombros que foi embora. Esse alívio estranho. Essa respiração que desce mais fundo no peito. Isso é você voltando. Isso é você ocupando o corpo de novo. Isso é sua alma sussurrando. Obrigado por não me abandonar de novo. O 5º golpe não humilhou o narcisista. Ele te devolveu. E a partir daqui, cada passo será um reencontro, com sua voz, com seus limites, com sua luz, com tudo o que você foi antes de ser ferido, e com tudo o que ainda pode ser depois, de cicatrizar. Se isso tocou você, não guarde só para si. Há outros à beira do colapso, ainda girando dentro de espelhos quebrados. Compartilhe essa jornada com quem precisa ouvir. Deixe seu comentário como quem deixa um fragmento da alma na fogueira de quem ainda não acordou. Inscreva-se se algo em você vibrou diferente, porque não é sobre algoritmos, é sobre cura. É sobre formar um campo de consciência onde nenhuma alma mais precise mendigar amor para sentir que existe. Não é o fim, é o eco. A cicatriz ainda pulsa, mas agora é sagrada, porque você sobreviveu. E isso ninguém pode tirar.
E se restou silêncio depois de tudo, então que ele permaneça, como prova de que às vezes não é preciso entender, apenas sentir.